Então vamos lá. Pessoal, hoje na nossa aula de laboratório, eu prometi para vocês na aula passada que eu ia tentar evitar mais uma aula teórica, né? Mais uma aula só de conceitos e tentar uma coisa mais ali de medida, de fazer continha. Nada muito complicado, nada fora do que vocês estão trabalhando. Então hoje, o que a gente vai abordar é o equilíbrio dos corpos extensos. Equilíbrio dos corpos extensos, tá? Aqui, cegado, jovem, cegado. Aqui a gente vai tratar apenas na nossa aula de hoje daqueles corpos que estão sobre um apoio, tá? Por exemplo, a gangorra. Não sobre dois apoios, que aí você tem que tirar um dos apoios, que aí o Nivaldo já explicou para vocês. Então a gente vai focar em corpos com um apoio. E lembrar das características, não, mas dos princípios desse equilíbrio. Tá? A gente tem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio de rotação e o equilíbrio de translação. Translação. Qual que é a diferença desses equilíbrios aqui? No equilíbrio de rotação, nós temos que o torque total tem que ser zero, ou momento de força. Tá? Eu não sei, sinceramente eu esqueci de prestar atenção nesse ponto, qual que é o termo que o Nivaldo está usando com vocês. O termo mais correto é torque no ensino superior, mas no ensino médio, todos os materiais trazem como momento de força. Por isso que a gente usa a letra M, tá? Mas é equivalente. Então, às vezes eu vou falar momento de força, às vezes eu vou falar torque, são grandezas equivalentes, tá? E o de translação é o que a força resultante é zero. Então, se o torque total é zero, se o momento de força é zero, ele não rotaciona. E é esse princípio que a gente usa para calcular massas desconhecidas, pesos da barra, né? Se a gente souber os corpos que estão ali em equilíbrio. Então a gente tem que levar em conta o torque total. A translação a gente vai usar, vocês usam na verdade, né? Quando você quer descobrir a força em apoios. Quando você tem dois apoios, você transforma um apoio em uma força e você descobre o valor desta outra força. Não é necessário, mas é bem mais prático. Então, nesse caso, a barra não se movimenta, tá? Ela não sobe nem desce. Pode parecer bobeira, tá? Porque a barra está apoiada, ela não vai subir nem descer, mas existe uma possibilidade aí em casos práticos. Quem for fazer arquitetura, engenharia civil, se prepara. Somente arquitetura, no primeiro ano, vocês já vão estudar isso aqui. Com uma outra linguagem, tá? Um aprofundamento um pouquinho maior, mas o mesmo conceito. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou propor para vocês primeiro um aqui para a gente dar uma revisadinha, tá? E depois eu vou mostrar num simuladorzinho aqui como que eu posso colocar massas e chegar no equilíbrio. E o papel de vocês depois será descobrir essas massas. Então eu vou montar depois alguns casos específicos, tá? Vocês já vão entender quando eu colocar o simulador. E com estes casos específicos, depois eu vou montar um PDFzinho para quem quiser se adiantando, né? Porque eu tenho que esperar outra turma para liberar a atividade. E o papel de vocês vai ser descobrir essas novas massas. Então, quer ver? Eu vou colocar aqui, já para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Aqui nós temos o nosso, na verdade, o simulador que está aí na internet. Tá? Neste simulador, espera aí, deixa eu só abrir aqui para abrir a imagem. Eu tenho neste simulador aqui, deixa eu só ver se é a mesma que eu estou usando. Espera aí. Tá, é a mesma. Nesse simulador, eu tenho uma barra e um apoio, né, que é aquele apoio amarelo, e dois pontos ali de equilíbrio por enquanto. E eu posso tirar esses pontos de equilíbrio e a barra ficará em equilíbrio porque eu estou considerando que é uma barra homogênea. E ela está apoiada exatamente na metade dela, onde a força-peso age. Eu vou vir aqui e colocar duas massas conhecidas. Uma na posição de 0,75 metros para a esquerda e mais uma na posição de 1,5. Aí, claro, do lado esquerdo eu tenho um torque maior, né, um efeito de rotação, que é isso que o torque é. E do lado direito eu não tenho nenhum.
Tá, eu tenho do peso da barra, mas aí a gente considera que o peso está agindo no centro. Eu vou colocar nesta barra uma massa desconhecida, uma massa H desconhecida, e aí esse sistema voltará ao equilíbrio. E o papel aqui será descobrir esse valor da massa H. Tá? Então, é uma coisa tranquila, porque vocês já fizeram vários exercícios assim. Então, vou usar esse de exemplo, depois a gente vai para os outros casos vou passar as imagens bonitinhas para vocês tentando calcular. Então, não precisa ficar desesperado copiando. Tá? Ou, tipo, quem quiser tirar print, tudo bem, mas o que a gente vai fazer? Então, deixa eu tirar aqui esse negócio da tela, para não ficar poluído demais. Deixa eu puxar para cá. E foi esse aqui. Esse aqui foi o exemplo que eu propus aqui no começo para a gente. O Nivaldo já mostrou para vocês que não importa o sentido de rotação que você escolha como positivo ou negativo. Tanto faz, você que escolhe o referencial. Tá? Então, eu vou escolher o sentido de rotação, sendo positivo, para o sentido horário. Então, aqui eu tenho positivo e aqui eu tenho positivo. O que eu preciso saber? A barra está em equilíbrio, então o torque total é zero. O momento de força total é zero. Qual que é o próximo passo aqui? Desenhar as forças que agem no sistema. Então eu vou pegar aqui uma outra cor. Vou vermelho mesmo. Esses objetos aqui, tá? Tem um peso. Eu vou fazer para baixo do valor. Não, vou fazer aqui mesmo, vai. Vou fazer embaixo do valor para não tampar eles ali, mas dá para entender qual que é cada um. Esses objetos aqui têm um peso, que eu vou chamar de P1, tá? Vou colocar P1 aqui também, porque as massas são iguais, então os pesos são iguais. E do lado direito eu tenho uma massa desconhecida, que é o que eu quero descobrir. Que eu vou chamar de pH, que é o peso do H. Aqui, peso H. Eu estou fazendo o vetor maior, mas eu não tenho certeza se essa massa é maior. Provavelmente é, né? Pela configuração que a gente tem aqui. Bom, o torque total é zero. Então eu sei que o torque total que age nesse sistema é zero. Quem que gera torque aqui? A gente só não tem torque quando a força ela não é perpendicular, tá? A barra aqui, na verdade, todas as forças são perpendiculares, então não tem problema. Né? A barra está aqui, a força está assim. E quando ela está exatamente em cima do ponto. Então, se eu colocasse, por exemplo, uma caixa aqui em cima, não ia mudar nada. Onde eu coloquei essa bolinha, né? Não uma caixa. Não ia mudar nada. Então, todas essas forças geram torque. Então, eu tenho o torque do P1 mais o torque do P1 de novo. Afinal de contas, esses pesos são iguais, né? Eu vou chamar, para não confundir, eu vou fazer assim. Eu vou chamar de P1 e P2. Então, aqui eu tenho P2. Mais o torque de pH, do peso de H, é igual a zero. Porque a barra está em equilíbrio e essa será a nossa condição, que a barra esteja em equilíbrio. Bom, qual dessas forças rotaciona a barra no sentido que eu determinei como sendo positivo? Então, pH está girando a barra no sentido horário. Professor, como que eu vou saber disso? Segura um lápis, uma régua e faz na sua mão. É que minha câmera aqui é invertida, né? Então fica complicado para mostrar para vocês. Mas coloca um ponto de apoio e aperta. É tranquilo você descobrir qual é o sentido de rotação. pH tenta rotacionar no sentido horário, então é um torque positivo. Esses dois pesos vermelhos, as forças dele agem girando um torque no sentido anti-horário. Então são torques negativos. Tá? Professor, eu esqueci como calcula torque. Oxe, jovem. Torque é a força vezes a distância. E essa distância é até o ponto fixo. Onde que é o ponto fixo? Aqui. Tá? Nos nossos exemplos, esse ponto fixo será sempre no meio, mas você já viu em exercícios que nem sempre ele está apoiado ali no meio, mas aqui vai ficar um pouquinho mais simples. Então, os torques vermelhos são negativos. Então, menos o torque da força P1 é P1 vezes a distância de P1 ao ponto fixo. Menos, passou um caminhão aqui, não sei se encobriu uma voz, P2. P2 vezes a distância do ponto 2, do P2 até o ponto fixo.
mais, né, que aqui é positivo, o torque de pH, que é o peso de H, vezes a distância do peso de H até o ponto fixo, que é 0. Professor, posso fazer direto que o torque da esquerda é igual ao torque da direita? Nesse caso, pode. Tá? Você pode pular um caminho aqui, mas eu recomendo que vocês treinem os passos, pelo menos por enquanto. Depois vocês vão fazendo no automático. Peso é massa vezes gravidade. Então, em todos esses pesos aqui, eu terei a gravidade multiplicando. Vai ficar assim, ó. A massa 1 vezes a gravidade vezes a distância. Tá? A distância até o ponto fixo deste primeiro peso aqui é de 1,5. Tá? 1,5 metro até o ponto fixo. Tá? Esse termo aqui é negativo. Menos, né, que já tem um negativo ali. O peso 2, que é essa massa 2, vezes a distância. A distância da massa 2 até o ponto fixo é meio metro. A massa vezes gravidade vezes meio metro. E eu vou passar já para o outro lado, esse termo laranjado, e ele vai ficar menos o peso de H, que é a massa de H, vezes a gravidade, vezes a distância de H até o ponto fixo, que é 1,5. Bom, todos os sinais estão negativos, eu posso então inverter esses sinais, né? Multiplicar tudo por menos 1. Deixa eu pegar uma cor melhorzinha aqui. E eu tenho gravidade em todos os termos. Então eu posso simplificar a gravidade. Tá? Quando eu faço esta simplificação, eu chego em... Vou substituir aqui embaixo da equaçãozinha, tá? Não, vai ficar apertado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar aqui em cima. Eu vou diminuir aqui em cima e eu vou subir a conta. Espera aí. Para quem estiver copiando tudo certinho. Espera aí. Para não ter que apagar nada. Aqui. Diminui. Pronto. Então, vamos diminuir um pouquinho. Opa, filho, deu errado. Espera aí, vamos de novo. Vamos na fé que vai dar certo. Aqui. Espera aí. Oh, meu Deus. Aqui. Agora vai dar certo. Vou diminuir esse texto aqui em cima. Colocar ele aqui no cantinho. Tá, eu vou continuar então essa continha que está aqui nesse asterisco, aqui perto da minha cabeça. Bom, a massa 1 vale 5, a distância vale 1,5, já coloquei, a massa 2 vale 5, a distância vale meio. Eita, minha cabeça de novo tá atrapalhando, então vamos lá. Vai pro canto, 5 vezes 1,5 mais 5 vezes meio, que é igual a massa H desconhecida vezes 1,5. Professor, oh meu Deus, vou fazer mais para baixo, aguenta aí, gente. É duro ser cabeçudo. 5 vezes 1,5 mais 5 vezes meio é igual a massa de H vezes 1,5. Pronto. Professor, eu tenho 1,5 dos dois lados, eu posso simplificar? Claro que não, né? Porque você não tem todos os termos. Então, 5 vezes 1,5 dá 7,5. Mais 5 vezes meio, 2,5. Que é igual a 1,5 vezes a massa de H. Você soma aqui, dá 10, igual a 1,5 vezes massa de H. Então, a massa H é 10 dividido por 1,5. Vou fazer a conta aqui, porque eu acho que não vai dar um valor exato. Então, vamos ver aqui. 10 dividido por 1,5. Exatamente. Deu 6,7. Aproximadamente 6,7 quilogramas. Este é o valor da minha massa. Então, nada diferente do que vocês viram com o Nivaldo. Nada. Aqui eu coloquei uma massa desconhecida e eu descobri a massa desconhecida. O que vai consistir o resto da atividade de vocês e da nossa aula? Eu vou montar alguns... Perdão. Eu vou montar uns aqui, peraí. Alguns sistemas aqui, tá? Vou colocar os prints aí. Quem quiser já nessa aula começar a tentar calcular para adiantar, beleza. Tá? Mas quem quiser depois fazer com o materialzinho que eu vou mandar, já em PDF, bonitinho também, fique à vontade. E a nossa atividade, assim que eu der aula para outra turma na semana que vem,
será descobrir as massas desconhecidas. Aqui eu usei a massa H, mas eu vou usar outras massas desconhecidas. E depois me falar o que vai acontecer. Por exemplo, tem uma massa desconhecida A, tem uma massa desconhecida H, que eu acabei de calcular aqui com vocês. Se eu colocar uma em determinada posição específica da barra, elas vão rotacionar, não vão rotacionar. Então, é um exercício longo. Tá? Igual, de vez em quando o material vem aquele A, B, C, D, E, aquele monte de coisa para calcular. Tá? Mas as contas tranquilas, nada, meu Deus, fora do padrão. Então, alguém quer um tempinho para copiar aí? Como tá a situação? Tá de boa? Tá? Enquanto vocês me respondem, é o seguinte. Vocês são a turma B, né? Eu vou liberar aqui a chamadinha para vocês já, para vocês ficarem felizes. Vocês quase não gostam de responder chamado. Então, eu vou colocar aqui, vocês só confirmam para mim que se é a turma de vocês, né? Para não fazer caca. Se é a turma de vocês. E aí eu vou passar, mostrar os outros exemplos aqui que eu vou trabalhar, tá? Então, já que estamos falando que tá de boa, vamos tirar esse negócio daqui. E vamos para os próximos. Então, eu vou puxar para cá de novo. Espera que vocês não estão vendo. Tá, aqui. Ah, quer que volte lá, jovem? Eu volto, espera aí. Só um pouquinho. Aqui. Terminar e você me dá um ok? Ô, Alan, terminar e você me dá um ok. Não, tranquilo, cara, sem pressa. Agora eu só vou mostrar os outros ali e vou... que é o que vocês vão ter que calcular. Terminar e me dá um ok, fazendo favor. Tá? Lembrando, as pessoas são mais perdidas aí, que a nossa tutoria da quarta-feira ela não é obrigatória. Então já aconteceu, quando a tutoria rolava na segunda, antes da gente ter as aulas de laboratório, a galera entrar perguntando se é obrigatória. É só para tirar dúvidas. Ou de laboratório, ou no caso, vocês só o Nivaldo que dá aula, né? Então, ou da disciplina do Nivaldo. Beleza? Beleza. Então vamos lá, então. Se mais alguém precisar voltar aí, dá um berro que eu volto. Então deixa eu me ajeitar aqui de novo. Que é pouco monitor para muita coisa. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Aqui, tá. Esse é o exemplo que a gente acabou de calcular. Deixa eu só abrir os próximos aqui. Só um minutinho. Aqui, aqui. Peraí. Aqui. Aqui. E vocês não estão vendo nada, mas eu estou fazendo um negócio aqui. Aguenta um pouquinho. Opa, abriu o negociado. E por fim, este aqui. Tá. São mais 4. Então vou tirar as massas desse aqui, porque não me interessa mais. Tá? Vou deixar já em equilíbrio, vou colocar a régua. E eu vou colocar então uma massa de 15 kg na posição de 2 metros para a esquerda. Vai tombar, obviamente. Mais 5 kg, onde eu tenho 1 metro de distância do ponto fixo. E do outro lado, na posição de 1,75 metros, eu vou pôr a massa A, a caixa A. Essa será a primeira configuração que eu vou pedir para vocês calcularem. Tá? Qual é a massa de A? Usando os mesmos princípios que eu acabei de usar aqui e que vocês já vêm usando nas aulas do Univaldo. Tá? Eu vou colocar as próximas, depois eu coloco as 4 imagens já printadas para vocês no final da aula, para quem quiser ir se adiantando. Tá? Porque depois é só preencher a resposta lá que eu vou liberar na atividade. Ok? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é com a caixa B. Então eu vou tirar essa caixa daqui, que ela não me interessa mais. Vou colocar essa massa de 15 em 0,25 e 0,75 para a massa de 5. Pô, professor, mas é só um exercício? Se fosse no laboratório, a gente colocaria, vocês procurariam uma posição de equilíbrio, só que aqui não faz muito sentido, né? Se eu colocar para cada um tentar achar a posição de equilíbrio, até todo mundo achar, vai virar uma baderna. Então, né, fica assim, já com as posições já dadas de equilíbrio. Para a caixa B, o equilíbrio se estabelece nessa situação, em que 5 kg está a 0,75 e que 15 está a 0,25 à esquerda, e a caixa B, desconheço.
tá? Só que ela está 1,5 metros para a direita, ok? Vamos para a caixa C, então. Lembrando que depois eu coloco o print das 4 caixas. São 4 situações. Bom, então deixa eu dar uma olhada aqui na caixa C como que ela ficou. Então a caixa C ficou assim, ó. Vou tirar esse de 15 e sai fora. Vou pôr 5 aqui. Vou pôr a caixa C na posição de 1 metro. Deixa eu voltar com os outros. 20 quilogramas eu vou colocar na posição de 0,75. E eu vou colocar 5 quilogramas na de 0,25. Tá? Talvez alguns de vocês já tenham percebido algo aqui. Tá? Algo necessário, desnecessário, não sei. Tá? Quem tem um olho um pouquinho mais apurado já percebeu que tem algo estranho acontecendo nesse meu equilíbrio, que não precisaria estar ali. Mas é proposital. Tá? É proposital essa configuração. Tá? E por fim, nós vamos para a caixa D, né? Bem criativo, ABCD, ABCD. Tira a caixa C fora, sai fora. Coloco a caixa D aqui na posição de 1,75. Tira esses 5 kg daqui. Vou tirar o 20, na verdade, sai 20. Pronto. 5 kg aqui e 5 kg aqui. E ela entrará em equilíbrio também. E aí, determinar a massa da caixa D. Tá? Então, são essas 4 situações em que você precisa determinar a massa. O que eu posso fazer depois? Tá? Para dar uma... Não precisa nem fazer conta aí, eu acredito, né? Eu posso fazer isso aqui depois. Ó. Depois que você sabe os valores das massas, eu posso colocar a caixa C aqui na posição 1 e fazer assim, ó. Colocar a caixa C na posição 2, 1,75 e a D na 1,75. E perguntar, o que acontece se eu soltar isso aqui? Para que lado vai tombar? Para você descobrir, você tem que saber as massas, né? Senão não adianta. Então, só curiosidade, tomba para o lado da caixa C. Mas aí são aplicações que a gente pode fazer lá no questionário. E vocês viram que o questionário nunca é muito extenso, porque vocês já têm muita coisa para resolver, muita coisa de física de continha. O Nivaldo foca bastante, porque é necessário nessa parte matemática. Então também não vou ficar chovendo no molhado. Então, para quem quiser tirar já um printzinho da tela, quais são os casos que eu vou cobrar? São esses aqui, ó. Esse é o primeiro caso da caixa A. Temos aqui o caso da caixa B. Não vai caber aqui na tela tudo, agora que eu tô vendo. Bom, deixa eu puxar para o lado aqui. Temos o caso da caixa C. Ah, eu vou dar uma diminuidinha na caixa C aqui só para caber. Pera aí. Pronto. E, por fim, o da caixa D. Então, esses cálculos, para quem não gosta de deixar muita coisa acumulada para fazer na semana que a gente libera, com essas imagens aqui, vocês precisam me encontrar a massa de A, a massa de B, a massa de C e a massa de D. Então, lembrando que a gravidade, professor, mas usa 10? Não precisa, você viu que a gente simplificou. Quando que eu precisaria da gravidade? Se eu tivesse alguém empurrando, se eu tivesse uma mão segurando de um lado, alguma outra força que não envolvesse a força-peso. Mas aqui, como eu só estou trabalhando com peso em ambos os lados, a gente não teria, tá, este problema. Então, vou criar uma tabelinha em PDF, hoje à noite, talvez amanhã cedo eu já libero para quem quiser ir se adiantando. E aí no formulário, eu vou colocar assim, por exemplo, na situação da caixa A, qual é a massa? Eu vou colocar essa imagem e falar assim, qual que é a massa da caixa A? Aí tem as alternativas, você vai marcar. Tá? Se der aproximado, igual deu a massa H lá, eu vou colocar, tá? Aproximadamente 0,7. Tá? Aí você tem que dar uma calculada ali e resolver. Beleza? Jovens, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, nós temos aí 2 minutinhos ainda de aula. Tranquilo, né? Esse conteúdo é
É, de boa. No próximo conteúdo vocês vão entrar com o Nivaldo. Não sei se já entraram, porque né, eu teve aula de manhã, não sei se teve aula com ele. É hidrostática. Então a gente tem algumas coisas um pouquinho mais divertidas ali, se é que dá pra usar esse termo. Porque a maioria não gosta de física, né? Acha que é só conta e não sei o que, apesar que a matemática está envolvida ali. O jovem, não é necessariamente o sentido horário como positivo, tá? Eu escolhi naquele caso o sentido horário como positivo. Então olha aqui, deixa eu só voltar aqui, quer ver? Vou voltar lá, se alguém quiser copiar eu já retorno. Se eu tivesse Jaias, eu vou passar de novo, tá? Pera só um pouquinho. E eu já te respondo, Carol, só um minutinho, tá? Ó, peraí que eu tô colocando a pessoa errada aqui para todo mundo. A chamada aí de novo, tá? Respondendo primeiro a Bianca. Se eu trocasse aqui esse sentido como sendo negativo e aqui negativo, ou seja, que o anti-horário seria positivo, eu só ia inverter esses sinais verdes. Então, onde está negativo estaria positivo, onde está positivo seria negativo. Tá? Então, no final das contas, dá na mesma. O importante é escolha um referencial padrão naquele exercício. Porque tem material didático que fala, não, tem que ser tal sentido positivo. Não. Tá? Eu vi que o Nivaldo também já abordou isso com vocês. Quem escolhe o sentido positivo ou negativo são vocês. E, Carol, você perguntou sobre o que é para fazer. Esse primeiro caso, eu demonstrei como que a gente poderia encontrar a massa da caixa H, né? O que vocês vão fazer, quem quiser se adiantando, tá? Porque quando eu liberar a atividade, eu libero com todas já as instruções. Nesses 4 casos, eu quero que vocês encontrem as massas desconhecidas. A massa da caixa A, a massa da caixa B, da caixa C e da caixa D. Usando a mesma ideia. Professor, eu estou tentando me adiantar aqui para a nossa aula, para a nossa atividade, por exemplo, amanhã, à tarde, fala, eu não estou conseguindo, tem algum problema aqui. Pode me mandar, não tem problema, tá? Mas por enquanto encontrem essas massas. Que aí, a atividade de vocês vai ser me responder que massas são essas e algumas perguntas relacionadas aos valores dessas massas. Mas aí só quando vocês receberem elas vocês vão ver. Mas também, gente, quem se adiantar e calcular as massas resolve rapidão. Tá? A ideia não é dar excesso de trabalho aqui, é fazer o que a gente precisa fazer. Beleza? Jovens, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Nosso horarinho já deu. Tá? Quem não tiver dúvida, nos vemos daqui 2 semanas. Eu acho que é feriado daqui 2 semanas, né? Opa, que tristeza. Feriadinho, bom, hein? Exatamente, feriado daqui 2 semanas. Então, dia 12. 12, né? Como dizem os antigos. Então, gente, até lá. Qualquer dúvida, me procurem. E aí, quarta-feira, eu libero o link da nossa tutoria para vocês tirarem dúvidas ou da física ou do laboratório de física. Beleza? Então, galera, boa semana aí. Ânimo, tá acabando o ano. O final do ano já tá chegando. Então, vamos lá. Ânimo que precisamos chegar até o final sãos. Até mais, galera. Vou esperar um pouquinho aqui pra galera, né, responder aí o chat, não sei o quê, babá, mas é isso aí.